Senhoras e senhores, eu sou Alan Conte e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Nós nascemos para compartilhar aprendizados e conectar conhecimentos para pessoas que desejam evoluir tanto no pessoal quanto no profissional. Você nos encontra em contecast.com.br. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a minha família, a meus amigos, meus parceiros, que sem eles nada disso aqui teria acontecido. E também a esse estúdio maravilhoso que a gente está aqui na cidade de Rio do Sul, da Caribou Filmes, do Ricardo Rames, onde além de podcast, filmes, fotos, drones, você pode trazer a sua marca para crescer aqui junto com o Ricardo, com a Caribou Filmes, é @ricardo.rames. E também agradecer demais ao nosso produtor do episódio de hoje, João. Tamo junto, João. Obrigado demais. Bora adquirir conhecimento? Cara, hoje tô com uma pessoa aqui que é extremamente especial. Sempre é uma pessoa especial, mas esse cara, eu já conheço ele há bastante tempo. Se eu me lembro muito bem, em 2011, foi a primeira vez que a gente se conectou. Quando eu tinha meu primeiro CNPJ. Ele foi consultor através do Sebrae naquela época e nos ajudou demais a crescer e a organizar o nosso negócio. E desde lá, então, cada um seguiu seu rumo, sua história. E hoje, além de um amigo, uma pessoa que eu admiro demais, que tem uma energia que transborda, ele é especialista em neurociência e educação, especialista em neuromarketing e especialista em gestão de pessoas. São 16 anos dedicado ao desenvolvimento de pessoas e negócios com foco em estratégia, liderança e desenvolvimento de times, marketing e vendas e transformação cultural. Estou falando com Daniel Keller. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muitíssimo obrigado, Alan. Um grande prazer, um privilégio estar aqui. E enquanto tu estava falando, eu também rememorei aqui esse ano, eu acho que era justamente 2011. Acredito que foi uma das primeiras vezes que eu me relacionei, inclusive com o Alto Vale, aqui com o Rio do Sul, profissionalmente, e tenho um carinho muito grande, porque de lá para cá também desenvolvi muitos laços, que mesmo não morando mais aqui, mas me trazem aqui, eu tenho um carinho muito especial pela região, e hoje tá aqui junto contigo para a gente conversar sobre esse universo de influências que contribuem tanto para o nosso engrandecimento profissional e pessoal, como tu já falou aqui na abertura. Então, estou muito feliz com isso. Obrigado demais. A gente não falou, mas é escritor também. Tá aqui os livros. Antes de tudo, as pessoas, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas quem é Daniel Keller, extraprofissional? Extraprofissional, bom, eu sou... ontem eu já estava comentando num grupo sobre isso, que eu não sei quantas pessoas elas têm o privilégio de hoje poder se relacionar com coisas que lá de trás, quando a gente ainda era criança, a gente já gostava, e isso foi direcionando também para o aspecto profissional, mas antes de tudo, desse aspecto profissional, eu sou o Daniel, que tem hoje 42 anos, marido da Carla, minha esposa já há 18 anos, temos 2 filhos, o Luca com 6 anos e a Isabela com 13 anos, e eu sou uma pessoa que me considero um grande curioso acerca do comportamento dos outros e uma pessoa que tenta observar esse mundo à volta e influenciar também de alguma forma esse mundo. Acho que a gente sempre está sujeito a ser influenciado ou influenciar o mundo que a gente está, e eu acredito que o nosso papel é também gerar uma influência. Massa, muito massa. E como é que chegou até aqui hoje nessa cadeira? Qual foi a sua trajetória de estudos? Nasceu aonde? Qual é essa trilha, assim, de um overview rápido para a gente já... Então, bem brevemente, eu sou natural de Lages, aqui na Serra Catarinense, e já morei em alguns lugares aqui em Santa Catarina, no meio oeste de Santa Catarina, já morei aqui em Rio do Sul, acho que por isso que eu também tenho um apreço e uma vinculação grande durante 3 anos, e hoje já fazem quase 10 anos que moro em Blumenau. Minha formação inicial lá de graduação é na área de administração, já com um olhar, com uma ênfase para o marketing, num momento que marketing não se tinha nem muita clareza do que era, mas começaram a surgir as primeiras habilitações na área de gestão de administração, e eu sou fruto de uma dessas turmas.
Logo em seguida veio uma primeira especialização em gestão de pessoas. E, Alan, quando eu olho para trás, né, quem sabe naquele momento eu ainda não tinha assim, a clareza da profundidade e como essa história das pessoas passaria a ser transversal na minha vida profissional e como também na minha vida pessoal. Isso passa a ter uma conotação diferente e a gente começa a perceber e se reconhecer para que a gente também possa perceber e reconhecer as pessoas de uma forma diferente também. Nesse meio tempo, a minha trajetória profissional também incluiu lá atrás, com 16, 17 anos, um primeiro emprego numa indústria, na área comercial de uma indústria ainda na cidade de Lages, uma indústria muito à frente do seu tempo naquele momento, né? Porque nós estamos falando aí de 1997, já era uma indústria com certificação ISO 9000, então me trouxe também muito cedo para próximo de modelos de gestão, da qualidade, para melhoria contínua, para o próprio trabalho de treinamento com as pessoas. Então eu fui muito treinado ao longo da minha história. Depois eu saí, né, e fui trabalhar no HSBC, Banco HSBC, justamente no momento de transição do banco, né, quando ele deixava de ser HSBC Bamerindos e passando só para HSBC. E uma história que para mim ela é muito relevante porque hoje eu falo muito e participo de processos de transformação cultural e lá eu senti na pele o que é a transformação cultural de uma empresa que tinha um caráter e um posicionamento no Brasil e é adquirido por um grupo inglês com influências globais, então mudou muita coisa. Depois eu tive uma passagem já como consultor pelo grupo SCC, né, grupo de comunicação aqui em Santa Catarina, que trabalha num espectro bem aberto, né, desde televisão aberta, rádio, naquela época provedor de internet, transmissões via satélite, naquele momento já. Bacana. Aí depois eu saio de lá e tenho uma passagem de quase 6 anos pelo Sebrae em Santa Catarina, que para mim foi uma escola muito relevante. E de lá para cá tenho o meu trabalho como consultoria já fazem mais de 16 anos. E depois veio a especialização na área de neuromarketing, né, que abriu para mim um grande universo e começou a trazer algumas referências e algumas, não todas, porque a gente não tem todas, algumas explicações acerca do comportamento do consumidor. E a mais recente, a especialização em neurociência e educação, que também me trouxe um outro nível de compreensão, de novo, sobre mim e sobre como a gente aprende, como a gente assimila as coisas e como é que a gente interage com esse mundo que está ao nosso redor aí. Nossa, alta jornada, top, massa demais. E traçando e visitando, hoje tu deve atender, sei lá, N modelos de negócio, em N regiões diferentes. Como é que tu chega e identifica primeiro as necessidades que aquele negócio precisa? Muitas vezes o gestor acredita ser uma coisa e aí tu recebe isso e tu pensa assim, caramba, mas eu acredito que não é bem assim. E como tu faz essa virada de chave, inclusive, para o gestor, para ele acreditar que tem que realmente ele também mudar, não só o time. Enfim, aí agora a gente vai entrar numa conversa longa e profunda. Mas é bem isso. Eu atuo, por mais que eu tenha um trabalho hoje muito forte com palestras, com capacitação, mas eu continuo me apresentando prioritariamente como um consultor, porque meu coração, minha cabeça está dentro do dia a dia das empresas e eu não tenho intenção de sair dali, né? Porque é ali que efetivamente as coisas acontecem. E sim, trabalho hoje com uma gama de segmentos muito variados, de estágios de maturidade muito diferente, de níveis de cultura, desde indústrias que foram muito bem sucedidas até os dias de hoje, com 30, 40, 50 anos de trabalho e que precisam passar por um processo de transformação, assim como empresas que nasceram pequenas e cresceram muito rápido, são jovens e sofrem de um dilema que é bastante peculiar do crescimento acelerado e você não ter uma base para dar sustentação para isso tudo. E quando a gente se depara com esses cenários, tu já foi no ponto-chave, que é o que a gente chama de diagnóstico, um primeiro raio-x. Eu nunca trabalhei com planos prontos, onde a gente chega e diz, nós vamos fazer essa e essa intervenção dentro da empresa. Existe um processo por perguntas, né? Por levantamento de algumas informações, mas no meu caso, né? E aí eu volto a falar da questão das pessoas, muito por conversa para a gente tentar entender aonde realmente é o ponto de virada, o ponto de inflexão. Porque
normalmente a empresa sofre de um grau de miopia, né? Ou de até não aceitar que ela tem algumas limitações. Então aí vem um trabalho de a gente sim tocar em algumas feridas, mas com cuidado, com gentileza. Eu sempre costumo dizer que uma empresa que chegou hoje, até os dias de hoje viva, ela fez muito mais coisa certa do que errada. Então a gente tem que respeitar muito essa trajetória. Mas passa sim por um processo de a gente tentar encontrar causa. Porque na empresa o que aparece muito é o sintoma, é o impacto das situações. Não importa de que área da gestão a gente esteja falando. E a gente tentar tirar o tratamento do sintoma para encontrar a causa, ele é um pouco mais trabalhoso. Mas eu também tenho certeza de que a gente consegue ter um resultado muito mais efetivo, né? E especialmente transportando para dentro da empresa o que a gente tem de experiência, de conhecimento, para que de forma alguma crie-se uma relação de dependência do profissional de consultoria. Nossa, top. Eu sempre falo que o que ficou para trás, ficou, não tem certo e errado, né? Então, trouxe a empresa até o momento que a gente está. E eu li uma matéria faz umas 3 semanas atrás da Microsoft, dos momentos dela. Então, ela teve o primeiro momento com o Bill Gates, um cara genial, criativo, criou tudo que a gente usa até hoje. Ela teve o momento dela com o Steve Ballmer, então foi aquele momento da Nokia com o Windows Phone, com ele xingando Apple, etc., né? Indo pro embate, né? Dizendo que nunca vai ter um telefone sem teclado, aquela coisa, tudo que a gente já sabe, a gente já assistiu 1000 vezes. E em 2014 em diante, Satya Nadella, que no livro, não sei se tu leu, mas Pressione F5 é o nome do livro, que é realmente essa evolução da cultura da Microsoft, né? É um ressignificado da cultura que trouxe a empresa onde está até hoje, e hoje ela é a empresa que mais vale no mundo, acima da Apple. Então teve N mudanças. O que ele fez? Muitas coisas em várias áreas. Para conseguir isso, tem que ter uma mudança cultural muito forte. Cara, e isso que tu tá levantando aqui para mim dá um assunto para mim que é muito profundo e que faz muito parte do meu dia a dia. Eu costumo dizer de que as empresas, eu até acho que para gente, pessoal ou profissionalmente, às vezes o que a gente acha que falta não é uma coisa que está faltando, mas são coisas que a gente precisa deixar para trás. Né? Coisas que em algum outro momento já funcionaram, já deram certo, ou até o contrário, coisas que não funcionaram, que causaram traumas e tem tido uma situação quase que padrão, né? Em alguns níveis de maturidade de empresa, que são essas empresas que elas cresceram muito rápido e a mentalidade, inclusive dos seus donos, ainda está presa em outro momento. Dias atrás a gente estava com um grupo, né, conversando numa área comercial justamente sobre isso. A empresa continua, por mais que ela esteja num patamar hoje muito diferente, muito robusta, muito maior, ela parece que continua se preocupando com aquele concorrente bem pequenininho que há 10 anos atrás concorria com ele. Algumas empresas, elas passaram por aquele momento de escassez financeira e hoje elas não têm mais essa escassez financeira, mas ela continua pensando ainda daquele jeito. Então eu gosto muito dessa provocação de que tem algumas coisas que tem que deixar para trás. Em empresa familiar, a gente percebe, tem um respeito quase que excessivo pela história e diz assim, eu não posso mudar uma coisa que o pai, que o vô, que as gerações anteriores fizeram. E às vezes a gente é o responsável por trazer essa reflexão de que o respeito a essa história é que tem que impulsionar a gente para a mudança. Né? Não é a manutenção dessa história. Né? É escrever novos capítulos que respeitem, que considerem, mas o mundo mudou muito. Né? Eu não vou falar de 50 anos, de 10, de 15, de 20 anos para cá. Então exige realmente essa transformação cultural. Nossa, e falando disso ainda, como que tu lida com várias gerações no mesmo negócio, né? A gente está falando de geração Z, geração Y, vai chegar aí daqui a 6 anos a Alfa, e aí, né? Eu acho que isso é um desafio em todo o negócio, mas como é o Daniel dentro de uma empresa que tem 3 gerações? Eu vou te dizer, Alan, que esse, quem sabe, seja um dos grandes temas que me influenciou a escrever o livro. Porque faz também muito parte do meu dia a dia essas duas questões e chegou um momento que eu também me deparei com essa realidade de assim, enquanto a gente ficar nessa polarização
de dizer, não, é porque tem uma geração mais antiga, mais experiente, que tem um comprometimento natural, a outra ela é muito conectada, mas ela não sabe o que é da vida. A gente fica super valorizando algumas diferenças, né? E eu quando falo sobre o livro, tenho falado que o livro é uma tentativa de criar uma ponte que conecte essência, experiência de uma geração que é consolidada e que tem uma história muito relevante com isso que a gente já tem hoje e o que vem pela frente. Então, para mim, a minha linha de atuação, e é muito engraçado, especialmente em empresas familiares, ou mesmo não sendo familiares, já profissionalizadas, mas que a gente tem essa diferença, cada um traz uma versão dos fatos e quer que eu seja um defensor, ou da nova geração, ou da geração consolidada. E se a gente ficar preso nessas narrativas, a gente cria um conflito interno, um fogo amigo dentro das empresas, né, que não vai levar a lugar nenhum. Ou deixa a empresa parada ou faz ela retroagir. Então, para mim, a minha linha de raciocínio sempre é de evidenciar que muito antes das diferenças que a gente tem de gerações, e não só de gerações, de referências culturais de outras empresas que as pessoas vieram, nós temos similaridades. E quando a gente começa a olhar para essas similaridades, a gente percebe que sim, a gente precisa da experiência, da história de uma geração consolidada e a gente precisa da disrupção, do gás novo de uma outra geração. Então, eu acho que esse equilíbrio, né, para mim, inclusive está na cabeça já para um próximo livro, é essa temática do equilíbrio, mas quem sabe numa ótica um pouquinho diferente, né? Não é de a gente tentar equilibrar tudo ao mesmo tempo, mas a gente entender que os extremos, para mim, qualquer coisa, eles são muito perigosos, né? E quando tu fala assim dessa geração alfa, geração dos nossos filhos, Exato. né? Cara, essa turma vem com uma... Eu já sinto uma diferença de geração, de comportamento, de mentalidade dos meus 2 filhos que são dessa geração, que são os 2 nascidos a partir de 2010. Okay. Né? Mas quem nasceu em 2010 e quem nasceu em 2017 já tem uma diferença ali. Então, acho que a gente tem que construir essas pontes. Do contrário, a gente vai ver que a manutenção de só o pensamento consolidado não funciona, mas eu também tenho sentido na pele que só a disrupção, só a novidade também não funciona. Então, acho que a gente precisa fazer um blend dessas duas coisas aí. E já que tu tocou no livro Atitude das Pessoas, esse é um dos principais tópicos e que mais a gente pode esperar ou ler? Eu vou ler, né? Legal, né? Já que tocamos nesse assunto, vamos dar uma mergulhada nele. O livro tem esse pano de fundo de fazer essa conexão, fala bastante sobre a questão de geração. Eu gosto muito de um feedback que eu recebo com alguma frequência de quem leu o livro, que a pessoa diz assim, o título me enganou. Né? E eu gosto, né, desse feedback porque quando a gente olha o título, antes de tudo, as pessoas, parece que ele vai para uma vala que eu considero hoje um tanto quanto comum e perigosa, de uma romantização dessa relação com as pessoas. Não, a gente sai de um extremo onde as pessoas eram tratadas meio de qualquer forma, o tal do manda quem pode, obedece quem tem juízo, se tu quer, tu precisa do trabalho aqui na empresa. E hoje tem uma visão lá no outro polo disso, que é de total liberdade, de total tolerância, de total condescendência com algumas coisas. E eu não acredito nessa fórmula, né? Tanto que o livro ele faz um passeio por aquilo que é responsabilidade de liderança, inclusive da própria liderança dos gestores, dos donos de empresa, revisitarem algumas influências que eles têm acerca do que eles entendem sobre liderança, desenvolvimento de pessoas, cuidado com as pessoas. Porque só depois disso a gente pode entrar nesse outro campo de tratar com as pessoas. Então o livro também fala bastante sobre isso. E ele também tenta, na parte final dele, fazer algumas projeções. Eu escrevi, né, na abertura, né, no prefácio do livro, que ele tinha uma intenção que pode ser um pouco ousada de trazer algumas coisas que eu considero atemporais. Eu acho que tem algumas coisas que elas não mudam com o passar do tempo, especialmente quando a gente está falando de comportamento humano, né? A gente acha que o comportamento humano ele muda muito. E eu estou terminando de ler um livro que ele fala muito assim, né? Se a gente olhar 100 anos atrás, existiam pessoas gananciosas que passavam por cima dos outros, que estavam olhando só para si, egoístas. Hoje existem essas pessoas e daqui 100 anos vão existir essas mesmas pessoas. Porque o comportamento do ser humano ele é mais previsível do que a gente imagina, né? O que muda são os meios, né? A forma como isso se manifesta. Então o livro tenta fazer um passeio, né? por esses caminhos aí. Que bacana. Eu tenho o desejo de escrever um livro. Vou escrever um livro. Quais os desafios de escrever um livro?
principalmente disciplina, acredito eu. Resiliência, talvez, porque, pô, vou desistir desse negócio. Tudo Acho eu, né? Olhando de fora. É isso mesmo? Acho que todos esses sintomas que tu falou e mais alguns, né? Dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, eu tenho dificuldade em falar em público. Né? Botar mais gente na minha frente complica a minha vida. E a gente foi conversando, é uma pessoa com a qual eu tenho liberdade, e a gente chegou num raciocínio que não tem a pretensão de ser um raciocínio fechado, mas uma provocação com ele que o problema dele não tem a ver com nada de postura, de dicção ou de não ter domínio daquilo. Mas ele tem uma coisa que ele precisa primeiro acreditar que o que ele tem para falar é relevante. Então, acho que essa é uma primeira barreira para a gente romper, porque eu estou com 42 anos, né? E eu me entendo com uma trajetória profissional muito longa pela frente ainda, de muito mais experiência, de muito mais aprendizado, mas eu também não posso desprezar aquilo que eu já fui aprendendo ao longo dessa minha trajetória. Então, eu acho que o primeiro passo é dizer assim, eu tenho coisas relevantes para compartilhar. Beleza. Check nesse, né? Aí vem, né, um processo de como é que eu começo a estruturar isso. E o meu caso, quem sabe seja um pouco peculiar, porque esse livro eu considero ele um pouco filho da pandemia. Né? No começo da pandemia, como desacelerou muito viagem, as minhas estadas fora de casa, eu mudei demais a minha rotina e se a gente tem um rescaldo positivo que a gente pode tirar de tudo que a gente passou na pandemia, eu posso dizer que eu aproveitei muito para mudar muitas formas de enxergar o meu trabalho, a minha disponibilidade para o trabalho, a minha disponibilidade para a família. E quando começou a pandemia, eu fui fazer essa pós-graduação que a gente comentou antes de Neurociência e Educação. E para não criar muito complicação lá em casa, né, de interferência, especialmente em finais de semana, eu me disciplinei que o meu horário de estudo seria das 5 às 8 da manhã no sábado e no domingo. Passou a pós-graduação e estou eu órfão desse horário. E eu disse, olha, quer saber de uma coisa? Já que eu estou acostumado com esse horário aqui como um horário de tirar para estudo, para alguma coisa, eu vou começar a escrever. E foi muito interessante, né? Porque todo mundo fala que livro é tipo redação de escola. Tu escreve e depois dá o título. Eu tinha o título primeiro, né? Porque essa já era um incômodo que eu tinha, né? De as pessoas estão antes de tudo, mas não naquela visão romântica, glamourizada que a gente muitas vezes enxerga por aí. E aí foi um processo de 8 meses escrevendo, né, organizando essas ideias. Depois tem todo o processo de buscar uma editora, né, que vai cuidar disso, fazer a curadoria disso. Aí tem o momento de você descobrir que se você achava que escrevia bem, quando você cai, né, nessa história de escrever para alguém, né? Então, uma das correções que me foi feita na época, eu lembro, eu nunca gostei de falar eu acho isso, eu acho aquilo, porque eu acho que a gente é pretensioso demais, né, em alguns momentos. Aí eu levei um puxão de orelha do pessoal da editora que disse assim, de quem que é o livro? O livro é teu, então tu também precisa colocar algumas ideias como suas, né? Então foi um processo de mais uns 4, 5 meses de revisão, de organização disso tudo, e hoje, tanto que eu estou aqui, eu trouxe um desses livros aqui, é o meu livro, né, que eu uso ainda para folhear, para ler. E é muito engraçada a sensação de você ler uma coisa que você escreveu, então você quase que sabe o que vem pela frente, mas é a sensação que eu também tinha no decorrer de, mas falta alguma coisa, isso aqui não é bom o suficiente, eu não consegui me explicar. E eu acho que isso, para escrever um livro, a gente tem que romper, né? Porque se a gente tentar achar esse estado da arte, não sai, né? E das pessoas que eu conheço que começaram o processo de escrever um livro e não foram até o fim, sempre tem esse traço de um excesso de preciosismo, e chega uma hora que você tem que dizer assim, é isso aqui. Né? Eu acho que um livro, como qualquer outra coisa que a gente faz, a gente não tem que ter a pretensão de ter a melhor versão dele nessa situação. Primeiro livro que eu estou escrevendo, então eu também me permiti e me dei esse direito de dizer assim, é isso. É isso. Eu sei que depois eu vou enxergar várias oportunidades, eu vou lembrar de coisas muito boas que não estão aqui, de coisas que, quem sabe, não eram nem tão relevantes se foram, mas para mim foi esse exercício. Eu penso muito assim também, do tipo... Eu não tenho 10 perguntas para te fazer aqui, não vou ter com ninguém, é o que vem no momento, e se não veio porque não era nesse momento, e ponto. Senão, cara, fica muito travado na minha visão, né? Não estou dizendo que isso é o correto, cada um tem a sua opinião, mas para mim também é mente fresca e é o que vem. E falando agora de 5 da manhã, eu sei que tu continua hoje, não sei se é às 5, mas quando eu acordo o teu post já tá lá, né? Em Instagram, acho que em LinkedIn também. E como é que é esse processo e como é que tu tem esse momento de criação e programação dessas postagens e das mensagens que são extremamente relevantes para mim e que inclusive eu compartilho.
Legal. Não, eu sei que tu é um assíduo, né, acompanhante disso, inclusive pelo horário, né? É muito interessante, porque eu também me habituei, eu me habituo, acordo cedo, nem todo dia eu acordo 5 horas da manhã. E eu também sou o avesso, né, do que o marketing digital fala hoje, né? Então, eu não tenho uma programação dessas postagens. E o que eu tenho? A minha anotação em papel e caneta quando eu estou em reuniões, a minha anotação em celular, conforme o lugar que eu esteja, e aonde eu vou registrando algumas coisas que eu entendo como relevantes. Eu escrevo quase que diariamente, né? E um conteúdo que ele flutua, justamente por isso que fico muito à vontade com essa conversa aqui, porque eu acredito muito assim, que se serve para o trabalho, serve para a vida também, porque o trabalho tá contido dentro da nossa vida, né? Então eu procuro criar reflexões e trazer reflexões e provocações que elas tenham essa capacidade de saber que do outro lado tem alguém que hoje tem um trabalho, tem alguém que está sem um trabalho, tem alguém que escolheu dar um stand-by na sua carreira para cuidar dos filhos ou qualquer outra prioridade. Então ele é um processo quase que diário, mas eu também não me coloco essa pressão assim de que amanhã tem que ter um conteúdo. Não. Não tem que ter isso, porque eu também, como tu falou antes, eu acho que essas coisas nascem com mais naturalidade e com mais verdade quando elas vão no fluir daquilo que a gente vê no dia a dia. Né? Claro, há um direcionamento, porque alguns conteúdos de caráter um pouquinho mais técnico, eles migram com um pouquinho mais de força para o LinkedIn, né? O Instagram. Eu também fiz uma opção de que o meu Instagram pessoal e profissional é a mesma coisa, né? Por mais que às vezes haja recomendação também diferente disso, mas são as minhas escolhas de posicionamento, né? Que me afastam de algumas pessoas, mas também me conectam com algumas outras pessoas que acreditam em coisas parecidas. E o bacana é escrito à mão. Aquilo é escrito à mão mesmo ou é uma inteligência artificial que desenvolveu um post-it com caneta? Porque escrito à mão tu percebe que é à mão, né? Porque não fica mesmo A, o mesmo N. Tem sempre um... Essa é uma outra das coisas, né? Que legal. Parece ser simples, né? E eu sempre tive uma preocupação grande com as questões de estética, de cuidado. Afinal, é um conteúdo e eu acho que é legal a gente embalar ele da forma correta. E aí, um belo dia, eu estava num local distante do meu artefato de montar estas coisas, porque sou eu mesmo que continuo montando essas coisas. Só que tinha uma coisa que eu considerava muito relevante, né? E disse, o que eu tenho aqui? Eu tenho um post-it, então vai no post-it. E é impressionante, né, como existe uma repercussão diferente disso que é escrito à mão, e eu passei a colocar muito mais conteúdos, e está ali com a minha letra, né, com a grafia que não é uniforme e tudo mais. Dias atrás eu estava em Goiás, né, num trabalho, e foi muito engraçado, porque foi uma pessoa que se conectou comigo por conta das postagens da rede social, e ela disse assim, escreve um negócio para mim aqui que eu quero ver se é a tua letra mesmo. Né? Então, assim, é a minha letra. Isso também acho que traz um caráter assim de simplicidade para algumas coisas. Às vezes a gente tenta criar coisas muito diferentes, pirotécnicas, e esse é um outro assunto que eu tenho tentado falar e trazer muito para dentro das empresas, a simplicidade. Eu acho que a gente tem assim um arsenal de coisas hoje disponível, de ferramentas, de métodos, e eu acho que às vezes a gente está se distanciando da simplicidade. E de tudo que eu já estudei e que continuo estudando acerca do nosso funcionamento de cérebro, da nossa dinâmica como ser humano, se começa a complicar demais, a gente tende a não se conectar com essas coisas. Então, para mim, o post ali, né, que é uma foto daquilo que foi escrito à mão, é mais um exemplo de que a simplicidade ela cria conexão, às vezes maior do que uma superprodução. Tem a frase de que a simplicidade é o mais alto grau do luxo, né? Da sofisticação. Só que é muito difícil ser simples, né? É difícil. Tem aquele outro livro também, que a capa já diz tudo, Não Me Faça Pensar. Né? Então, cara, ali, ponto, acabou. É isso. Né? E tu falou da simplicidade, é que eu acho que tem algumas coisas que elas ficaram fora de moda. Né? Às vezes a gente traz uma reflexão, uma sugestão, mas é só isso? Só que a gente não está conseguindo fazer o simples, o feijão com arroz bem feito. Né? A gente está tão deslumbrado com a possibilidade de fazer coisas muito diferentes, só que eu entendo que é como uma estrutura de uma construção. Se você não tiver esse básico bem feito, não tem sustentação para você subir, né, esse prédio, essa casa com outras coisas. Então, acho que a simplicidade, esses dias eu estava falando sobre isso, também virou um post, né, que a própria persistência, para mim, ela virou uma coisa fora de moda. Né? Porque, de novo, falando das gerações, né, acho que tem uma geração passada
empresas que hoje estão com 30, 40, 50 anos e que foi muito difícil para elas chegarem até aqui porque elas tinham poucas oportunidades. Só que quando a gente tem pouca oportunidade, tem uma grande vantagem, né? A gente se agarra nisso e é isso que eu tenho que fazer dar certo. Hoje eu acho que nós temos um outro problema empresarial, profissional e até pessoal. A gente tem um excesso de oportunidades. E aí a gente vai ficando pouco persistente, né? Porque é pouco autocrítico, porque ao invés de eu refletir assim, acho que eu estou errado, né? Não, é o lugar onde eu estou. Né? São as pessoas que estão perto de mim. E como tem oportunidades em todos os âmbitos, a gente vai trocando. Então, eu acho que tem algumas coisas que estão fora de moda e que a gente precisa resgatar. Simplicidade, né? Essa continuidade das coisas, essa persistência, para mim, são alguns exemplos disso. Nossa, isso faz muito sentido. Agora eu fiquei refletindo aqui, dei um overview, dei uma volta aqui longe, porque eu passei por isso na época de faculdade também. O que eu vou fazer? Tem vários cursos, né? Antigamente era o quê? Administração, direito. Acabou. Simples. Né? Hoje, tem mais ainda, tem remoto, tem opção de não fazer e tá tudo bem, enfim, né? E dentro dos negócios, agora, das empresas, também existem várias opções, né? Então, assim, vamos criar que produto? A gente tem esse leque aqui, os próprios clientes demandam de várias opções, e aí decidir o quê, como, quando entregar, que custo, qual é o retorno disso? Cara, é muito complexo. E aí a gente decide, aí agora vamos falar de persistência, e vai. E até quando? Não está dando. Acontece na empresa que eu trabalho. A gente tem projetos de 3 anos que não geraram resultado ainda. É o momento de parar? Não é? Vamos pivotar? Vamos para o outro lado? Acredito que acontece em qualquer negócio. Em qualquer negócio, eu acho que a gente podia transportar essa conversa para relacionamento, até onde vai, até onde não vai. E aí eu gosto de fazer a distinção de 2 conceitos, né, que eu falo que são primos ou são irmãos e que se andarem muito junto dá confusão, né, que é a persistência e a teimosia. Para mim, eu acho que quando a gente fala assim, eu tenho um projeto de 2 anos, de 3 anos, ele não virou ainda. O que a gente está fazendo de diferente nesse meio do caminho? Né? Eu posso ser persistente e dizer assim, não, eu vou chegar lá, vai virar isso aqui. Só que se você não estiver variando o método, tu está sendo teimoso. Né? Então, para mim, eu acho que o que diferencia é a gente estabelecer, primeiro, um prazo e dizer o seguinte, isso aqui ele tem um prazo para virar de 2 anos, de 3 anos, e eu acho que aí já começa o problema, porque a gente quer virar, às vezes, muito rápido e nada. Né? Eu falo que a única coisa que vem rápido é frustração. O resto é uma construção. Mas eu acho que tem muito isso, né, de a gente ir aprendendo que eu tenho que variar o método. Porque se eu não variar o método, eu viro um teimoso com uma expectativa de que batendo na mesma tecla as coisas vão acontecer. Né? Então, acho que dentro das empresas isso também, né, acontece de até onde que eu espero, né, ou até onde que eu abandono isso e começo a fazer outra coisa. Eu me preocupo também muito hoje nas empresas com assim, o excesso de diversificação. Né? A minha escola de estratégia está muito baseada em foco. E onde a gente tem foco, seja pessoalmente ou profissionalmente, empresarialmente, eu acredito que o resultado acontece. E às vezes eu vejo a empresa fazendo o seguinte, ela colocou uma iniciativa, só que ela espera que aquilo vai virar sozinho, né? Que lançar um produto, lançar um novo serviço, não. Lançar é tipo botar o filho no mundo, né? Dali para frente que começa a história mais complicada. E até por conceito, né? Eu vejo que a diversificação ela é uma boa estratégia quando, né? Quando você diz assim, essa outra coisa que eu estou fazendo já deu no teto. Eu não tenho mais como crescer, como ampliar faturamento, como gerar mais valor aqui. Aí sim eu vou diversificar. E sem falar que às vezes as empresas começam a diversificar em áreas que não são do seu core, da sua competência. Né? Então, acho que, de novo, é muito... para mim já não é mais estranho. Né? Eu cada vez isso reafirma mais, são os extremos. Você ficar batendo na mesma tecla, insistindo numa só coisa, sem variar o método, problema. Você sair todo dia atirando para um lado, querendo aproveitar todas as oportunidades, problema. Vamos ter que achar um equilíbrio, um meio do caminho para isso. Nossa, total. Muito bom, muito bom. E quem que geralmente toma essa decisão? Né? É o gestor, é o dono... quem que está ali dizendo, cara, vai, não vai, vai, não vai. Tem essa, não vou dizer briga, né? Mas é uma discussão saudável, vamos chamar assim. Ela é uma discussão saudável. Tipo, pisa no acelerador ou tira para o acelerador? E ao mesmo tempo que ela é uma discussão saudável, ela é um jogo de empurra não saudável, né? Porque parece que ninguém quer tomar a decisão de dizer assim, de bancar.
né? E aqui eu estou falando, inclusive, de alta administração, de alta direção da empresa, que ela quer, mas eu não sei se eu quero, então eu vou deixando assim organicamente as coisas acontecendo. E eu lembro de alguns anos atrás, eu participei de uma reunião de conselho, né, numa empresa, uma das reuniões, assim, quem sabe mais emblemáticas, para não dizer traumáticas, que eu acompanhei, que eventualmente eu sou convidado a participar de reuniões assim. E uma reunião de quase 5 horas, onde 95% dela foram troca de acusações do tipo, quando eu era o diretor financeiro, nós não estávamos nessa situação. Nossa. E daí do outro lado vinha, mas quando tu era diretor financeiro, nós faturávamos 20 vezes menos do que a gente fatura hoje. Então, uma troca de acusações, e eu lembro que pela liberdade que eu tenho com essa empresa, no final eu fiz a minha ponderação de que com o nível de desalinhamento interno que a gente tem, a gente não precisava nem ter concorrente, porque a gente estava se atrapalhando dentro de casa. Então, eu vejo que até essa não clareza dos papéis, assim, quem é a pessoa? Porque às vezes tem a direção da empresa que ela não tem o dia a dia, o cotidiano. Então, não é ela a pessoa mais indicada para dizer se vai, se não vai, se persiste ou se não persiste, se o método está bom ou tem que mudar, né? Então, por isso que eu também procuro muito trabalhar essa organização dos níveis. Por mais que hoje, de novo, para alguns está fora de moda a gente falar de níveis dentro da empresa, porque isso é hierarquia. Só que para mim isso é um princípio de organização das empresas que se a gente romper com isso totalmente, vira bagunça, né? E para mim tem um sintoma que a maioria das empresas eu percebo ele, vamos imaginar aqui hipoteticamente de 3 níveis, né? Que são aqueles que a gente aprendeu, um nível mais estratégico, um tático e operacional. Na prática, o que está acontecendo? Nível estratégico atuando como nível tático. Nível tático atuando como operacional. Dias atrás a gente fez uma reflexão dessa numa empresa que é extremamente comercial e lá tem diretor comercial, gerente comercial, supervisor comercial e os vendedores na ponta. Daí alguém perguntou assim, pô, mas se o diretor está atuando como gerente comercial como supervisor, o supervisor como vendedor, quem que o vendedor está atuando? O vendedor ele virou um defensor do cliente. Olha o que a gente tem aqui no dia a dia, né? Quando o vendedor também fica fora de posição, ele começa a virar mais advogado do cliente do que uma pessoa da empresa, né? Então, o colocar essas coisas no seu devido lugar. Então, a gente começou falando disso sobre assim, quem é que tem que definir ou quem não tem que definir. Claro, quando a gente está falando de uma empresa, de uma companhia que vai crescendo, também tem o pragmatismo do número, né? E chega uma hora que você diz o seguinte, olha, apostamos isso aqui durante esse tempo e ele não gerou o resultado. Descontinua, né? Acho que quanto maior a empresa mais ela tem que se utilizar desse critério bem pragmático, bem objetivo do indicador, do número e não só da percepção, né? Do feeling que as pessoas têm. Total. E falando de hierarquia, se tá ruim em cima, dali para baixo, provavelmente 90%, 99%. E aí agora eu vou entrar em cultura, porque daí é o espelho disso. Se a alta direção não está alinhada entre cultura, propósito, jeito de ser, ou uma transformação de cultura na alta gestão, a empresa inteira vai sofrer com isso. Ou não vai virar. Pelo menos é a minha percepção. E não, eu acho que a tua percepção, nós temos a mesma percepção, então se nós estiver enganado, nós estamos juntos enganados, né? Eu acho que primeiro vale a gente lembrar que tem ainda uma descrença, né, de uma camada de empresários, de líderes, de gestores acerca dessas questões de propósito, de cultura, dessas coisas que são comuns, né, e que para mim é a base. Eu gosto muito de uma reflexão do Simon Sinek, né, que ele fala que um dos grandes, se não o primeiro papel de uma liderança é fazer com que as pessoas acreditem em coisas comuns. Acreditamos em coisas comuns, aí nós vamos para o âmbito das outras questões. Então, acho que a gente tem um desafio que é definitivamente incutir na cabeça das pessoas que isso não são frases bonitas, é a psicologia dentro da empresa, mas que são coisas que elas não ganham jogo. Esse dia eu estava fazendo uma palestra, a gente estava falando sobre isso, sobre propósito, e alguém se manifestou no meio da palestra e disse assim, Daniel, muito legal, muito bonito isso, mas propósito, cultura, isso não ganha jogo. O jogo é ganho com bom produto, com bom serviço, com bom atendimento, com meta batida, tudo isso. Propósito, cultura não faz ganhar o jogo, mas faz uma outra coisa, que as pessoas queiram jogar junto com a gente. E para mim é pré-requisito, né? Se eu vou ganhar ou vou perder alguns jogos, o Simon Sinek, no livro dele, O Jogo Infinito, ele fala sobre isso. Se eu vou ganhar ou se eu vou perder, faz parte do jogo. Agora eu tenho que ter as pessoas querendo jogar junto comigo. Então, o que tu falou assim,
Se não começar esse grande alinhamento, né? E às vezes a gente recebe esse tipo de demanda assim, precisamos implementar uma nova cultura na empresa. Implemente isso, né? E a primeira coisa que eu devolvo a pergunta é assim, o que você, né, como dono do negócio, como CEO do negócio, quer como cultura, né? Lembrando que a cultura ela tem essa finalidade de preservar algumas coisas que são essenciais da empresa, mas ela também tem uma função de criar novos comportamentos, novos jeitos de pensar que até então eles ajudavam, mas daqui para frente eles podem atrapalhar. Eu lembro de um trabalho onde a gente fez um processo, né? E quem sabe ele ainda esteja no meio desse processo de transformação cultural, onde uma coisa que era uma virtude muito grande da empresa, culturalmente, isso não estava escrito em lugar nenhum, mas estava embutido nas pessoas. E cultura, no fim das contas, é isso, né? É de uma supervalorização da qualidade do produto. Né? O produto é o estado da arte. Só que foi passando o tempo, o mercado foi mudando, os outros concorrentes foram apresentando outras coisas com maior aceitação e essa empresa ela é muito reticente porque ela diz assim, não, nosso produto tem que ser o estado da arte. Mas o mercado não quer mais o estado da arte, ele não paga pelo estado da arte. Então esse para ver eu vejo que é uma transformação cultural dura porque você tem que abrir mão de uma coisa que é uma virtude da empresa. Foi uma virtude. E é muito estranho a gente falar assim, não, mas olhar que a qualidade não é mais o grande diferencial, parece que a gente está regredindo. Só que eu tenho que olhar para o mercado. Eu não posso ficar defendendo essas questões. Então, é sim um exercício, um movimento que ele precisa começar de cima, né, até chegando nas outras camadas. Do contrário, ele dura uma palestra de sensibilização. Ele não vai mais longe do que isso. E essa transformação em média, 3, 5 anos, o que tu enxerga? Porque como tu já passou por várias, existe alguma estatística que diga, tá, Daniel, mas quanto tempo vou levar? Depende de ti, obviamente, claro. Depende dos processos. Mas vamos imaginar que as coisas rodaram, que houve, talvez a palavra não seja essa, mas uma liberdade para acontecer, porque às vezes bloqueia ali, né? Sim, tranca. Não, tá louco? Vou deixar usar o celular na empresa? Sim, a galera hoje é influencer do teu produto, dentro do teu negócio. Não, tá louco? Vão ficar o dia inteiro em redes sociais? Sim, vão ficar o dia inteiro em redes sociais vendendo o teu produto. Pô, mas o cara não vai chegar às 7 horas da manhã e não vai sair 6 horas da tarde? Sim, né? Nós vamos olhar o resultado dele, a produtividade dele, não controlar, microgerenciar essas coisas todas. Eu não diria assim que tem uma estatística, mas vou compartilhar um pouquinho da minha experiência. Em casos com boas condições, né, de proliferação de tudo que é definido, eu acho que nós estamos falando assim de 3 anos para a gente começar a dizer que nós temos um horizonte diferente já começando a se consolidar. Uma vez eu ouvi uma psicóloga, né, falando, e ela fala sobre a preocupação das mulheres com o retorno do corpo pós a gestação, né? E ela trouxe uma referência, ela disse assim, ó, na melhor das hipóteses, mas melhor, considerando um biotipo, uma genética, uma boa condição alimentar, o suprassumo, e que a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas, independente de se homem ou se mulher. Mas ela fez uma conta para mim que é interessante, ela disse assim, demorou 9 meses para o teu corpo ficar transformado assim. Então, na melhor das melhores hipóteses, você precisaria de 9 meses depois também para isso. Só que daí quando eu trago essa conta para dentro da empresa e a gente está fazendo o processo de transformação cultural de uma empresa de 40, 50 anos, não dá para a gente dizer o seguinte, daqui 50 anos vira o jogo, né? Mas para mim, com um bom trabalho, com uma boa ênfase, com alta administração, acreditando e bancando esse jogo, com um trabalho interno de área de pessoas, mas especialmente com o trabalho das lideranças, né? Aqui, para mim, acho que tem um equívoco, onde a gente descarrega na área de gestão de pessoas a expectativa de que elas que vão manobrar a cultura da empresa. E aí a gente acaba incorrendo num erro que no livro eu conto um episódio sobre isso, das empresas que vivem de evento pirotécnico, né? No dia do onboarding é uma coisa fantástica, no dia do aniversário do funcionário é uau, só que no dia a dia as coisas não são assim, né? Então, para mim, cultura ela é vivida no dia a dia.
ela se constrói, se solidifica e se transforma nas relações do dia a dia em coisas bem simples. Num processo de feedback que ao invés de dizer assim, Alan, isso que você está fazendo está errado, né? O líder começa a dizer, Alan, essa tua postura não está alinhado com o nosso jeito de pensar e agir. Então, quando as pessoas conectam esses elementos de propósito, de cultura com o dia a dia, ali para mim que efetivamente a cultura está sendo vivida. É claro que isso também varia de acordo com o tamanho da empresa. Quando eu estou falando de 3 anos, estou falando de uma empresa já mais robusta, um pouco maior, porque são mais pessoas a serem sensibilizadas nesse processo todo. E as que não conseguem se ver dentro ou serem sensibilizadas, seja numa camada de liderança. Aí a gente vai ter alguns movimentos a serem executados que precisam ser bancados pela diretoria da empresa, por exemplo. Não tenho a menor dúvida disso, né? E são momentos dolorosos, porque às vezes a gente está falando de pessoas que têm uma contribuição histórica com a empresa, que foram muito relevantes para a empresa e que em algum momento a gente tem que respeitar que elas não querem, né? E aí vem o que tu falou assim, é o bancar da empresa. E eu vou te dizer assim, o que eu tenho sentido de experiência e tenho vivido isso, que se a empresa bancar, não vai ser ela responsável por fazer o desligamento. Vai acontecer um processo de a pessoa dizer, não me encaixo mais aqui. Claro, tem situações extremas que a pessoa também se acomoda e diz ali, e que daí a empresa vai ter que fazer essa movimentação. E eu, né, desse envolvimento empresarial e pessoal que a gente acaba tendo, para mim é um dos momentos mais delicados e dolorosos quando a gente tem que dizer o seguinte, essa pessoa aqui ela é um excelente ser humano, é uma pessoa fantástica, ela tem uma contribuição riquíssima, ela faz parte da história da empresa, só que ela não vai mais para frente, né? E aí eu vou voltar a falar da questão do livro, né, da não romantização disso. Eu acho que o maior exemplo, um dos maiores exemplos de cuidado e de respeito com as pessoas é quando a gente chega e diz o seguinte, olha, nós estamos indo para cá e nitidamente tu não quer ir para cá. Então não está mais na hora de a gente estar junto, né? É delicado? Mas eu acho que é necessário. E das experiências que eu tenho tido, quando a gente acaba tendo que fazer o processo de troca, né, das pessoas, abrindo mão de algumas pessoas naquelas posições e abrindo espaço para outras, e quando eu posso conversar com a pessoa que saiu e com a pessoa que chegou e com a empresa, eu vejo que todo mundo ganhou. Inclusive, claro, que uma pessoa quando sai, o primeiro impacto é, meu Deus, a empresa não me respeitou, toda a minha dedicação. Mas ela também, quando vai respirar novos ares, ela vê o quanto aquilo está fazendo bem para ela. Perfeito. Eu vou avançar um pouco mais nisso. Vou jogar uma bomba um pouco maior agora. A gente vê muito disso aqui na região. Sucessão familiar, onde os filhos estão assumindo, certo? O local do presidente da empresa que criou o negócio há 30, 40, 50 anos atrás. E a pessoa sabe que precisa ter essa sucessão, mas fica, sai, não sai, sai, não sai. E aí o filho também quer ir avançar e bate nesse bloqueio e N situações acontecem ali e fica nesse vai, não vai, assim. Como é que acelera isso, se dá, se não dá? E se tu participa desses tipos de processo também? Muito, né? Muito do meu dia a dia, até porque a gente às vezes é demandado para trazer uma solução para isso, né? E para mim a solução é a estruturação de um plano estratégico para a empresa. Porque quando a gente estrutura um plano para a empresa, não é você primeira geração e eu segunda geração. Antes do que nós achamos, tem um plano estratégico da empresa. Então, para mim, esse é um elemento que ele contribui como uma cola, né, e um processo de alinhamento, porque do contrário, é igual eu te entregar o livro e ficar segurando assim, é teu o livro, né, é teu. Então, porque são diferenças muito gritantes entre essas gerações. Tem uma geração excessivamente centralizadora, uma outra que quer soltar as coisas para todo mundo. E, de novo, nem uma coisa, nem outra. Tem uma geração estabelecida que tem um apego gigantesco a tudo que já foi feito, ao produto, ao serviço, eu não quero mudar. Aí tem a ideia da disrupção total. E se não houver, e muitas vezes o meu papel como consultor é dizer isso assim, tem a tua opinião como diretor da empresa da primeira geração, tem a tua opinião como já é um gerente ou até um diretor de uma segunda geração, tem a opinião de todas as áreas, tem a minha opinião como consultor, mas nós vamos ter que dizer o seguinte, acima de nós tem uma empresa. Então, o que nós vamos dar de direcionamento para a empresa? E eu vejo que quando a gente consegue construir isso, ouvindo essas duas pontas, não tem mais assim a geração que está chegando dizendo, mas isso aqui é a ideia do pai, né? Ou o pai diz, não, meu filho está louco e quer mudar todas as coisas aqui. A gente vai construir alguma coisa que diga, é a empresa.
né? E essa tem sido, inclusive, a minha orientação até para as próprias lideranças, né? Porque às vezes as lideranças dizem assim, pô, agora tá definido isso aqui, mas como é que eu vou comunicar? Daí eles comunicam da seguinte forma, pessoal, é porque agora tá diferente, agora não é mais o seu fulano, agora é o filho dele, então as ideias do filho dele são essas. Então, esse é o jeito errado, né? Então, é a empresa. Ou foi a diretoria que mandou? Foi a diretoria que mandou. Então, para mim, essa despessoalização, né, é um bom caminho de a gente dizer assim, essa é o posicionamento da empresa agora no mercado. Essas são as diretrizes da empresa daqui para frente. E elas vão ser construídas com a contribuição. E eu acho que isso tira um peso. E quando existe uma estrutura de planejamento, eu acho que é mais fácil de a geração que está hoje dizer assim, eu posso entregar porque eu não estou entregando assim, faz o que tu quer. Eu estou entregando, tem um trilho. E a próxima geração também tem uma certa tranquilidade, que ela não tem aquele negócio assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque eu quero mudar tudo, mas na prática, se eu mudar tudo, eu arrebento com a história da empresa. Então, acho que o plano, ele vem justamente, ele combina muito com esses momentos para ser esse alinhador de percepções aí de gerações distintas. E às vezes não é nem o pai nem o filho, é um terceiro CEO contratado, executor, que vai fazer a coisa acontecer. Que vai manobrar isso tudo. Também isso é uma coisa bastante comum de acontecer e quando a gente consegue esse alinhamento para ter essa percepção de que não, nós precisamos de uma pessoa que não tem os apegos com a história, as paixões que a gente tem, até os enlaces familiares que estão no meio dessas histórias para conduzir isso. Para mim, quando a empresa reconhece isso, aí sim ela acelera muito isso. Né? Uhum. Eu gosto muito da fala do João Adib, né? Quando ele fala que precisava fazer uma transformação muito grande, trouxe uma pessoa da área de recursos humanos, de gente, de gestão, e a pessoa pergunta, vou ter carta branca? Né? Vai ter carta branca. E se essa carta branca representar ter que trocar 60%, 70% desse teu time que tem aqui, tu banca? Né? Uhum. Então, acho que quando a empresa também ela reconhece, diz assim, eu sozinho, eu vou ficar nas amarras, mas o Alan é meu amigo, pô, o Alan me deu aqui, dedicou num tempo que a empresa estava precisando muito. Só que se a gente mantiver essas relações, no fim das contas, elas não são mais saudáveis para ninguém. Perfeito. Você trouxe aquela história do meu produto precioso, né? Eu lembrei de uma história aqui onde o produto, mas o mercado não paga mais por ele ou não enxerga mais ele. E aí eu trago uma outra reflexão em cima disso que me veio agora. Você compra Nike ou Adidas quando você compra tênis? A qualidade é a mesma, né? A qualidade do produto em si é excelente, ambos excelentes. E aí? Não é algo além de uma qualidade física que vai fazer tu comprar? E o que é isso? Aí vem marca, branding, propósito, cultura do negócio, o jeito que a Nike faz, o jeito que a Nike produz, a forma como ela se comunica. Com que personalidades ela está vinculada, né? E isso é uma mudança, assim, para alguns que não entra na cabeça, né? Esse é um exemplo para mim de uma coisa que lá atrás, quando eu estudei administração, os livros falavam assim, a tendência é que os produtos sejam cada vez mais parecidos uns com os outros. E eu confesso que naquela época, quando eu olho para trás, isso era meio retórica de bibliografia, né? Só que hoje essa é a realidade. O exemplo que tu deu de Nike, Adidas, poderia ser de Apple e de Samsung, né? E de tantas outras coisas. Pô, então, o que faz gerar percepção de valor para as pessoas? E quando eu estou falando das pessoas, é para a pessoa cliente e para a pessoa quem trabalha na empresa. E aí tu falou da questão de propósito, esse negócio. De novo, isso não ganha jogo, mas faz com que as pessoas queiram jogar junto ou estar junto com a marca, ser um embaixador da marca, ser uma pessoa que diz, cara, eu compro porque eu não estou olhando o atributo dele técnico, né? Um tênis, uma roupa, não é esse atributo. Até porque a gente, como consumidor, nem tem essa condição toda para avaliar tecnicamente os produtos que a gente consome. Então tem essa coisa, o que me liga com uma marca? E aí, de novo, a gente pode falar assim, né, das empresas, especialmente as mais tradicionais, tem uma certa indignação quando diz assim, não é possível que o funcionário está saindo daqui para ir para uma empresa desconhecida, né? Tem uma certa assim, vaidade nesse processo todo, né? E às vezes a gente não percebe que essa empresa que parece pequena, ela já embalou, né, a sua atuação num propósito, ela já mostra para as pessoas como é que efetivamente o serviço ou o produto que ela faz toca lá no dia a dia das pessoas, enquanto na contramão disso ainda tem uma indústria, uma empresa de qualquer segmento com aquele olhar muito tradicional de você precisa de um emprego porque você tem conta para pagar, né? Só que as pessoas não querem mais só isso. A gente continua tendo todas essas necessidades. Só que, de novo,
num universo de empresas que vão pagar, às vezes, muito parecido, né, de acordo com o nível de conhecimento, de especialização e a posição que a pessoa está, por que eu escolho a empresa A e não escolho a B, como funcionário, como colaborador? É a mesma pergunta de por que o consumidor final escolhe a empresa A ou B. Tem que ter alguma coisa a mais. Total. E você vê esse movimento, acredito que isso conecta muito com o ESG dentro das empresas, que é entregar o além do que ela foi criada como core business de negócio. Então, eu entrego uma plataforma de tecnologia. Tá, mas ok. O que tu entrega além disso para a sociedade, para tua comunidade, enfim? Como é que tu está enxergando esse movimento? Esse movimento, para mim, em algumas empresas de tecnologia, de serviço, esse movimento ele já está bem amadurecido, né? Porque elas já nasceram debaixo dessa influência. E a indústria, né? Eu me relaciono muito com a indústria já consolidada, é um movimento que agora a indústria, ela querendo ou não, ela está enxergando que ela precisa começar a fazer. Dias atrás eu estava trabalhando com planejamento estratégico numa indústria e a gente começou justamente por as discussões que para mim é o começo de tudo, de propósito, de cultura. E as pessoas com uma dificuldade muito grande de enxergar assim, cara, o que a gente faz aqui é isso aqui, né? Que troço é esse de propósito, né? E o meu exercício sempre para provocar o encontro do propósito. Eu não acredito em propósito fabricado, tipo assim, vamos aqui se reunir, vamos pegar umas palavras bonitas e vamos colocar aqui. Eu acredito em a gente olhar para trás, em reconhecer diversos elementos que já existem e a gente costurar isso em cima de a partir disso, costurar numa frase que vai ser o que representa o propósito da empresa. E a minha grande provocação sempre ela é assim, especialmente se você é uma indústria, um prestador de serviço que faz uma venda B2B, vai além disso. Pensa no cliente do teu cliente até chegar lá na pessoa consumidor final que está sendo tocada pelo teu produto ou pelo teu serviço. Quando a gente entende a diferença que a gente faz na vida dessas pessoas e o impacto que a gente gera, e é muito interessante porque as empresas, assim, as pessoas sabem. E eu arrisco dizer que boa parte das empresas, quem trabalha na empresa, ela não sabe aonde o seu produto, o seu serviço, o resultado do seu trabalho vai parar. Ela não tem noção da dimensão da diferença que ela pode estar fazendo na vida das pessoas. Um tempo atrás, a gente não trabalha com uma indústria que trabalha com embalagens, né, de papelão. Eu fiz esse questionamento. O pessoal sabe, está o dia inteiro aqui passando lâmina de papelão, embalagem, onde que vai parar isso? Né? Sabe, o pessoal trabalha aqui há bastante tempo, aqui na sede da empresa tem um showroom com as embalagens, com tudo isso, vamos conversar com as pessoas, né? E aí a gente chega à conclusão que a pessoa está ali, ela não sabe que a geladeira que ela comprou vem embalada numa caixa que ela fez, né? E a gente teve um caso que foi muito emblemático para mim, ele me emociona, né? Porque aí a gente vê assim que mesmo uma pessoa que está numa área operacional de uma indústria, ela tem a sensibilidade, ela está aberta para isso, desde que a própria empresa acredite nisso. De um sujeito que, depois de ter clareza do que o produto dele, onde que ele vai parar, estava passando com o filho dele no supermercado e escuta um repositor do supermercado falando muito bem daquela caixa, da resistência daquela caixa, e ele puxa o filho dele para perto, ele contando isso, né, que ele puxou o filho dele para perto, ele estufou o peito, puxou o filho e disse assim, ele não falou assim, essa caixa é feita na empresa onde eu trabalho, ele disse assim, eu fiz essa caixa, né? E eu acho que quando as pessoas começam a reconhecer, né, que o que elas fazem chega em algum lugar e que isso é bom para as pessoas, a gente começa a construir uma relação de orgulho, de pertencimento, de querer fazer parte daquilo, né? Por isso que para mim propósito, a gente tem que ir lá na ponta para ver onde é que a gente está tocando nas pessoas. Tanto que na parede do meu escritório, né, tem uma frase escrita, tem o quadro com o meu livro lá e o livro está guardado por essa frase, um pedaço de cada lado que fala assim, tudo que a gente faz toca as pessoas. E para mim, propósito tem muito a ver com isso. Nossa, eu de novo viajei aqui porque eu tive o privilégio de trabalhar dentro de uma indústria por quase 4 anos, uma indústria grande da região. E exatamente isso, produzia peças para motor de caminhões. A pessoa trabalhava lá 10 anos ou mais e era simples um pedaço de ferro que ela produzia. Não. Você entende que essa tua peça vai num caminhão Volvo, Mercedes, Scania, que faz chegar alimentos em certos lugares, que faz transportar e girar o Brasil inteiro. Opa, senso de pertencimento, mudou o jogo, faz sentido eu vir aqui fazer e ter um cuidado para não errar
um cuidado com a limpeza, um cuidado com o processo, sabe? Se importar pelo aquilo que tá fazendo. Então, cara, muito, muito isso, muito isso. Eu tive o privilégio de viver isso também, enfim, é exatamente isso. Que massa, que massa. Uou! Onde encontrar Daniel? Onde encontrar os livros do Daniel? E se tem algo que a gente esqueceu ou que tu gostaria de falar? E já emendando com tudo isso, uma frase, eu sei que tu tem 499 mil frases, mas algo que tu queira deixar aqui para quem nos assistir, quem nos ouvir, para ficar aí registrado para a história. Perfeito, né? Hoje, acho que como quase todos os profissionais, a gente tem contato mais facilitado, né, por rede social. No meu próprio Instagram tem lá um link que tu pode acessar diretamente por e-mail, por telefone, onde tem também o meu line-up, né, com as soluções que eu trabalho. Então, dá para encontrar por ali. Os livros, né, eles são encontrados hoje nas principais plataformas digitais, Amazon, Americanas, Submarino, né? Tanto ele no formato físico como no formato de e-book e também no site da editora Viseu, que é quem cuidou de todo o processo de editoração e a parte gráfica, né, do projeto do livro. E primeiro, né, antes de eu falar aqui do que pode ficar, quem sabe, de reflexão, de provocação, para a grande vantagem do que a gente está fazendo aqui, que é um conteúdo que ele é assíncrono, né? Ele vai poder ser consumido por tantas pessoas em momentos diferentes. Quem sabe em momentos que as pessoas vão escutar e dizer, poxa, mas essa conversa é de 5 anos atrás, ela continua relevante. Ou não, lá o contexto era completamente diferente. Quero te agradecer muito, né? E não só agradecer, mas também parabenizar pelo projeto do podcast, porque eu acho que ele se tornou uma forma de a gente tocar nas pessoas que a gente nem tem ideia, né? Aonde a gente pode alcançar, onde isso não tem a ver assim com número de likes, com número de pessoas que consumiram, mas quem sabe eu seja um pouco romântico, né, e utópico nesse aspecto, mas eu acho que se a nossa conversa aqui ela tocar uma pessoa e ela conseguir fazer uma reflexão, e eu gosto muito, né, quando eu fiz essa última pós-graduação que fala sobre o aprendizado, diz que o aprendizado ele só é concretizado quando algo que a gente recebe como conhecimento, como informação, ele é capaz de fazer uma mudança no nosso pensamento e ter uma mudança na nossa prática, né? Então eu tenho muito essa expectativa de que alguma coisa que a gente falou aqui possa ser uma semente e não é uma mudança que o cara escutou hoje e amanhã ele está fazendo diferente. A gente é assim, às vezes a gente pega uma coisa aqui, uma coisa que não fez sentido hoje, daqui 2 meses, assim, putz, agora aquilo faz sentido, né? E para mim, se eu puder deixar alguma reflexão, e tu sabe que eu tenho diversas, né, coisas que eu gosto de refletir, mas eu queria voltar nesse que a gente acabou de falar do propósito de a gente resgatar, né, essa sensibilidade de a gente reconhecer que o que a gente faz toca sim as outras pessoas e para mim essa é a minha reflexão diária. Se toca as outras pessoas, eu não tenho o direito de não fazer o meu melhor, né? E o meu melhor não tem a ver com eu fazer o melhor para o Alan, para a empresa onde eu trabalho. Para mim, o meu melhor é devolver a vida, né? Devolver aquilo que eu tenho todo dia, tudo aquilo que eu posso fazer, devolver em forma de fazer o meu melhor. Há um tempo atrás, num evento, alguém me fez uma pergunta daquelas que pega a gente desprevenido, né? E ela disse assim, Daniel, o que é agradecer? O que é gratidão para você? Eu disse, pô, cara, você devia ter me brifado antes sobre isso, né? Mas na hora eu consegui montar um raciocínio e eu só montei o raciocínio porque são coisas que eu acredito. Eu também escrevi já sobre isso e também gostaria de deixar essa reflexão que eu acho que agradecer é a gente bem usar o que a gente já tem. A gente tem um monte de coisa. A gente tem nossa família, a gente tem... E quando eu falo assim, em bem usar a família, é o tempo com a família. A gente tem as nossas coisas que a gente foi adquirindo ao longo da nossa vida. Então, mais do que eu dizer assim, eu agradeço pela minha família, eu agradeço pela minha casa, eu agradeço por isso. De verbalizar isso é a gente bem usar essas coisas. Inclusive as competências que a gente tem. Porque todos nós temos uma gama de competência que sempre são passíveis de ser desenvolvidas e a gente tem que desenvolvê-las, mas a gente bem usar o que a gente tem, né? O que eu vejo por aí é muita gente com diversas coisas guardadas dentro de si, né? Então, agradecer é bem usar o que a gente já tem e eu agradeço pelo tempo aqui. Eu espero que a gente tenha bem usado juntos esse tempo aqui. Nossa, precisava ouvir isso. Acho que eu sempre preciso ouvir as pessoas que eu convido aqui porque mexe demais e eu que agradeço pelo teu tempo, Daniel. Eu sei que tu é um cara super corrido, viajando direto entre muitos negócios, família, etc. O nosso tempo ele é precioso. Mas a gente não sabe o quanto a gente impacta as outras pessoas. A gente não sabe. Agora também me veio uma aqui.
Pô, tu posta foto todo dia de manhã na academia. Tem uns meus brother que falam, mas eu já tive mais de 5 feedbacks do tipo, cara, como é que tu vai pra academia e eu não posso ir? Eu tô indo pra academia. E aí agora as outras pessoas estão me mandando, porque elas ainda não criaram coragem. E tu vê, o que tu tá Entende? falando, né, é quando tu me pergunta assim, pô, quem é o Daniel, né? Eu acho que, cara, a gente tá aí para influenciar as pessoas. E eu acho que a influência, ela é mais simples do que a gente imaginou, né? Esses dias eu também escrevi sobre isso, que a gente é influencer da pessoa que está do nosso lado, né? E a gente às vezes está querendo impactar lá longe e tem as pessoas bem próximas que isso não reverbera, isso não repercute, isso não dá visibilidade, mas eu acho que isso é de verdade, né? Então, o que tu falou para mim, eu acredito também muito nisso, né? Que as pessoas estão olhando também para a gente e se inspirando também, né? E isso não tem nada a ver com a gente ter um excesso de vaidade, de querer aparecer, de nada, né? Exato. Eu acho que de novo, é bem usar o que a gente tem compartilhando essas coisas. Perfeito. Obrigado. Obrigado demais por estar aqui. Valeu. É sobre isso. Quem quiser encontrar a gente, contecast.com.br. E muito obrigado por estar aí conosco. Tamo junto. Até mais.